dos outros grupos, sejam bem-vindos também. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cachique e estou coordenando um grupo de educação de filhos. Assim como o pastor Wagner tem falado, também atuo como pastor e gestor de uma escola aqui em Boa Vista, no caso, a Escola Adventista aqui de Boa Vista. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma grande satisfação estar com vocês nesses próximos minutos e nos próximos dias também. Iremos nos encontrar aqui nesse grupo também interativo do Projeto Horror. Isso aí, boa tarde, boa noite a todos vocês, um prazer, eu sou o pastor Victor Rivera. Para quem não me conhece, eu estou trabalhando com um grupo de apoio espiritual, estamos apoiando nessa linha de frente, tem sido uma bênção, é um prazer conhecer a cada um de vocês que estão aí nos assistindo, através do Zoom, através do Facebook, é um grande prazer, eu trabalho com a parte evangelística aqui na cidade de Boa Vista, Roraima também. E é para mim um prazer estar aqui junto com vocês para compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Ok, muito bem, muito obrigado. Gostaria já de te pedir, pastor, para você fazer uma oração para nós iniciarmos, inclusive orando por cada pessoa que está nesse momento assistindo, né? Ou as que irão assistir posteriormente, e também por este desdobramento, por esses dias que passaremos juntos, que realmente as palavras que forem ditas aqui possam alimentar a fé de cada um de nós. Isso aí. Então, você que está nos assistindo ali, feche seus olhos aí conosco. Vamos fazer uma oração. Oremos. Amado e bom Deus e Pai, muito, muito obrigado, Senhor, por cada uma das bênçãos recebidas e pela oportunidade de continuarmos nessa linha, Senhor, para o nosso estudo do dia de hoje. Nós temos um tema muito interessante, muito importante, mas sabemos que só com a presença do Espírito Santo nós poderemos aprendê-lo e estudá-lo plenamente. Queremos pedir uma bênção sobre cada pessoa que está aqui assistindo, está participando, também sobre cada aquele que está vindo, que ainda não conseguiu acessar, mas está se conectando daqui a pouco, que o Senhor possa ser com eles, possa abençoá-los e possa encher nossos corações e nossas mentes do conhecimento da sua palavra. Muito obrigado por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho recebido, amigos, muitas mensagens das pessoas que estão participando desse projeto, né? E elas sempre têm curiosidade para saber como que quem é que mantém esse projeto e tal. Esse projeto, ele faz parte de um projeto onde a Igreja Adventista mobiliza os seus jovens para dedicarem as suas férias para ajudar o próximo, né? Isso é chamado de Missão Caleb. Porém, como nesse ano está tudo atípico, né? Os nossos jovens foram impossibilitados, como todos, de exercer ali esta missão de maneira presencial. Quando isso é feito, a gente geralmente vai para uma cidade ou para uma área carente e ali a gente realiza os trabalhos sociais. Porém, devido a este contexto da pandemia, esse ano o projeto ele foi dado uma nova roupagem para alcançar as pessoas de maneira virtual. E é por isso que, de alguma maneira, alguém levou esse convite até você, você recebeu, e eu tenho certeza que a tua vida ela já está mudando para melhor. Talvez você pergunte, né? Se pergunte, por que essas pessoas dedicam a vida e não cobram nada para poder ajudar os outros? Porque nós temos uma esperança no nosso coração. Porque nós temos, diante de Deus, uma responsabilidade de poder compartilhar a esperança de uma maneira completa a todas as pessoas. E eu já começo perguntando para vocês, meus amigos. O tema de hoje tem que ver com uma verdade que traz esperança. E essa verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Talvez algumas das pessoas que estão assistindo aqui já têm bastante conhecimento acerca deste livro, que geralmente é de capa preta, né? Mas quem sabe alguns dos nossos amigos que estão chegando agora ou estão tendo um primeiro contato com a esperança ou com a Bíblia, têm muitas dúvidas.
Eu pergunto para vocês, o que vocês poderiam dizer como que, trazendo alguma informação geral acerca da Bíblia, alguma curiosidade acerca da Bíblia, e o que vocês podem dizer para introduzir o assunto? Vamos começar aqui com o pastor Victor, que já está aí na tela. Pastor, o que você pode dizer de uma maneira geral sobre a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de instruções que Deus deixou para nós vivermos uma vida de felicidade aqui nessa terra e também para nos preparar para a próxima, para a vinda de Cristo Jesus na nossa vida celeste. Lá, ter essa esperança para viver hoje e a nossa preparação para o amanhã. Muito bem. Pastor Rafael, como que a Bíblia foi escrita? Quem escreveu? Quando escreveu? Fala um pouquinho para nós aí, de uma maneira geral, como é que este livro ele chegou até as nossas mãos? Pronto. Pastor Wagner, a Bíblia, o que é mais interessante é que, atualmente, a Bíblia, né, ela tem 66 livros. Né? A Bíblia ela contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Ela foi escrita aí por cerca de 40 autores, num período de aproximadamente 1.600 anos. Muitos deles nunca nem se viram. E pelo fato deles não se virem, né, nunca terem se olhado, não forem contemporâneos, nunca andaram juntos, mas eles nunca escreveram algo que contradizia o que o outro escreveu. Isso que é interessante. Então, a gente tem na Bíblia algo completo, assim como o pastor Vitor também tem falado. Um livro que foi escrito num período de 1.600 anos. Nós temos 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores e que tem ajudado milhares e milhões de pessoas a encontrar paz e segurança, principalmente encontrando Cristo na palavra de Deus. Muito bem, pastor. Muito boa essa visão geral, né, que a gente tem da Bíblia, porque às vezes dá a impressão que esse livro é só mais um livro, né, que tem aí papel aceita tudo e por aí vai. Nós vamos ver mais algumas coisas interessantes. E, pastor Victor, o que nós podemos tirar como benefício do estudo da palavra de Deus? Isso aí, para nós vermos ou nós encontrarmos o que a Bíblia fala sobre que benefícios, como é que o que eu ganho se eu estudo a palavra de Deus. Muitas pessoas se perguntam, olha, sim, todo mundo fala de estudar a Bíblia, mas o que vai ter para mim? Eu quero pedir para você me acompanhar ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Seria muito bom que você estivesse escrevendo ali as nossas citas bíblicas, as citas que aparecem aí na palavra de Deus, para a gente, para você estudá-las com mais profundeza. E olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. E aqui nós já tiramos um monte, ou nós já conseguimos agrupar um monte de benefícios para a sua vida. Ele não somente lhe repreende, senão que também lhe ensina a ser uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Ele lhe instrui para que você seja uma pessoa, por assim dizer, uma pessoa instruída, uma pessoa capacitada. E eu gosto muito da frase final que ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado ou preparado para fazer toda a boa obra. A Bíblia não é simplesmente um livro informativo, senão que é um livro que transforma a sua vida, transforma você e ajuda você em cada momento a ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Sabe uma coisa que eu gostei muito aqui? Aparece também em Salmo 119 e 105, um verso muito poderoso, muito conhecido. Salmo 119 e 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e uma luz para o meu caminho. E quando nós estudamos o que a Bíblia quer nos dizer com respeito a isso, a Bíblia está se comparando com uma lâmpada. Se alguma vez você já, a energia na sua casa foi embora à noite, você já tentou andar à noite sem luz, sem conseguir enxergar nada, tropeçando, caindo, batendo o dedo
pequeno do pé ali com o móvel, com o sofá, que sempre acontece, você já terá sentido essa falta e essa necessidade de ter uma luz que lhe mostre por onde você andar. E é precisamente o que a Bíblia faz conosco. Nos guia nesse mundo de trevas e nos mostra qual é o caminho verdadeiro, para que você não tenha que estar tropeçando e caindo e batendo o dedo pequeno do pé. O pastor aí, Victor, nos deu aí, fez uma ilustração, né? Usou até a própria figura de linguagem que a Bíblia apresenta acerca de si mesmo, né? Mas aí, pastor Rafael, fale um pouco mais para nós aí, como que é essa questão aí de iluminar o caminho, iluminar, quer dizer que literalmente a Bíblia é uma lâmpada, ou em que sentido que é esse figurado que nós podemos aplicar em nossa vida? A Bíblia, assim como o pastor tem falado, ele se torna uma luz para iluminar o caminho, é justamente falando a direção, né? Eu fico imaginando assim, você lâmpada agora e não ligar, não adianta, os móveis estão no mesmo lugar, pastor Vila, mas se na sua casa, se tiver ligada, ela não vai servir para muita coisa, né? Pastor Wagner, pastor Vitor. Então, mesmo, a gente pode ter 1 milhão de Bíblias dentro de casa. Ela pode ter no Salmo 23, no Salmo 91, mas se a gente não ler, não usar, ela vai justamente iluminar e dizer, eu lembro de um versículo que está no Salmo 19, no versículo 11, que quem se notar, Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Quando ele está falando sobre iluminar o nosso caminho, justamente nos dá uma nova orientação em relação àquilo que é pecado, aquilo que é contra Deus. E Deus quer que a gente tenha uma vida iluminada, uma vida diferente, transformada, e nós vamos encontrar justamente isso na palavra do Senhor. Ok, muito bom. Inclusive, se você tiver alguma pergunta que tem que ver com o assunto sobre a Bíblia, né, pode colocar aqui, tanto no Face quanto aqui os nossos queridos que estão aqui no Zoom. Pastor Vitor, qual é a parte da Bíblia que é inspirada? E qual é a parte que não é inspirada? Ou qual é a parte da Bíblia que nós devemos estudar? Porque tem muita gente que diz assim, não, isso aí é coisa do Antigo Testamento, né? Nós estamos no Novo Testamento. Outros dizem assim, não, o que vale é o que está lá no livro dos Salmos ou no livro do Antigo Testamento. O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, esse é um tema bem interessante, né? Precisamente porque, como o senhor falou, pastor, tem muitas correntes de pessoas, muitos grupos de pessoas falando precisamente isso. Olha, eu sou cristão somente do Antigo Testamento, sou cristão somente do Novo Testamento. Então, querido irmão, isso nos deixa com um problema muito grande. Mas antes de eu dar, assim, de falar uma resposta, eu quero que a Bíblia mesma fale com o verso que nós mesmos estudamos ali. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E a primeira frase, a primeira coisa que você vai entender, ou você vai ler ali, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Sabe, na versão em espanhol, você já viu, eu tenho um sotaque meio diferente, né? Mas na versão em espanhol, ela diz: toda a palavra ou toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, é importante, é proveitosa, é útil, é importante para a sua vida e é indispensável. Você não pode dispensar, você não pode tirar isso. Inclusive, Apocalipse nos comenta, e a palavra do Senhor nos disse, no livro do Apocalipse, que se alguém tirasse qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tiraria sua parte da árvore da vida. Você pode encontrar isso em Apocalipse 22, verso 19, que nos fala isso ali. Então, querido irmão, mesmo muitas pessoas dizendo, olha, eu não acredito no Antigo, eu sou mais do Novo, eu sou mais do Antigo, eu não quero mais o Novo Testamento. A Bíblia nos fala que desde o Gênesis até o Apocalipse, não somente é inspirado, senão que também é útil, é importante para a sua vida. Eu quero dizer para você, se você tem um livro de 200 páginas e você cortar as primeiras 100, você não vai entender nada do que está acontecendo. Se você tirar as últimas 100 páginas, você não vai saber como que vai terminar essa história. Do mesmo jeito,
é a Bíblia. Você não pode tirar nada dela, porque cada coisa, por insignificante que pareça, por pequena que pareça, é muito importante e é a palavra inspirada de Deus. Muito bem. Eu gostaria que você, que está nos assistindo, fizesse uma interação, colocasse alguma coisa, alguma reação de vocês para a gente até colocar aqui para os nossos coordenadores, né? Pastor Rafael, você nos falou sobre a unidade da Bíblia, né? A quantidade de autores que foram usados por Deus, mas você falou que há um fio que une, né? Dá a impressão que reuniram essas pessoas dentro de uma sala e falou o seguinte: olha só, o roteiro é esse, você escreve sobre isso, agora você... Quando você lê a Bíblia toda, inclusive, não sei quantos já tiveram aí a oportunidade de ler a Bíblia toda, se você dedicar aí 15 minutos diariamente falando, lendo aí de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano você consegue ler toda a Bíblia. Pastor Rafael, qual que é o tema principal da Bíblia? Qual é o tema que cada página que você folhear a Bíblia, você vai encontrar de maneira direta ou indireta falando sobre esse assunto? Muito bem, pastor Wagner, a minha resposta já é um complemento praticamente do que o pastor Vitor falou. Ele falou toda a escritura é inspirada por Deus. Mas quando a gente pega João, capítulo 5, versículo 39, se você puder depois verificar, os nossos amigos que estão conosco aqui, pode até fazer uma reação, como o pastor Wagner está falando. João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Toda a escritura, ela aponta para Jesus. E sabe o que é mais interessante, pastor Wagner? É quando ela fala assim, Jesus fala examinar as escrituras, lembra, na época de Jesus, não havia o Novo Testamento. Nós tínhamos o Antigo Testamento, os livros que nós temos hoje como considerado o Antigo Testamento. Então, Jesus está falando o seguinte, ó, se tem um livro que fala sobre mim, seria o Antigo Testamento. Mas nós, como cristãos, entendemos que as cartas de Paulo, que agora há pouco o pastor Vitor falou assim, que Paulo escreveu toda a escritura inspirada por Deus. Mas nós, como cristãos, entendemos que tanto o Antigo como o Novo é inspirado por Deus e tanto o Antigo como o Novo fala sobre Jesus. Porque Jesus falou o seguinte, as escrituras falam sobre mim. Quais são as escrituras quando Jesus estava aqui na Terra? Era o Antigo Testamento. Ele apontava para Jesus, mostra Jesus como o Messias, como aquele que haveria de vir. E o Novo Testamento mostra que aquele homem que veio, o carpinteiro, como alguns dizem, o simples de carpinteiro, de Maria José, mostra que nas ações, nos atos dele, realmente ele é o Messias. O Testamento apontava para o Messias que viria. O Novo Testamento aponta o Messias que veio. O período é diferente, mas a intenção é a mesma. É apontar que Jesus é o grande Messias, é aquele que haveria de vir para nos salvar. Jesus é o centro da Bíblia. Aqui colocaram aqui que a tua internet acho que está falhando um pouquinho, né, pastor? Mas a internet está falhando? Está falhando um pouquinho, né? Mas, infelizmente, aqui em Roraima, a internet, principalmente nessa época de chuva, não é muito boa, assim, né? Mas eu creio que, através do Espírito Santo, você vai compreender a essência daquilo que nós estamos tentando passar. Muito bem, o pastor reforçou aí que a Bíblia ela tem um fio, né? Um fio de ouro que une os assuntos em torno de um centro. O centro é Jesus, é o Messias no Antigo Testamento que viria para nos salvar, e no Novo Testamento o cumprimento, né? O cumprimento daquilo que havia sido profetizado. Estão dizendo que o áudio não está tão alto assim, né? Infelizmente. Mas, queridos, vamos avançar, porque nosso tempo aqui é bem curto e nós já estamos indo já para o final. Pastor Vitor, é o seguinte, tem muitas vezes que muitas pessoas dizem que a Bíblia ela é um livro ultrapassado, né?
olha, não, as orientações eram para as pessoas daquela época, lá para os israelitas, né? Não, é lá da época de Moisés e tal. Não se aplicam para nós. É claro que existem contextos, né, que são bem locais na Bíblia e nós precisamos compreender para interpretar de uma maneira correta. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas, de uma maneira geral, será que a Bíblia é um livro vencido? Será que o prazo de validade da Bíblia já se esgotou? Isso aí, isso será a pergunta seria a pergunta de muitas pessoas e várias vezes eu tenho falado, pastor, eu ouvi pessoas me dizendo, pastor, como é que você baseia a sua vida num livro que foi escrito faz tanto tempo atrás? Olha, naquele tempo não tinha carro, andavam de cavalo, agora nós utilizamos isso, nós temos uma nova forma de fazer as coisas, essas coisas já passaram. O tipo de vida da Bíblia é bem diferente o estilo de vida nosso que nós temos aqui, mas para isso, a Bíblia é clara quando fala em Isaías capítulo 40, verso número 8. Isaías capítulo 40, verso 8, tem uma palavra que nos fala com respeito a isso. E olha o que diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eterna. Mente. E uma coisa maravilhosa, irmão, porque mesmo assim, como o pastor Rafael falou, mesmo assim que a Bíblia seja sido escrita num período tão longo, faz muito tempo atrás, cada vez que você abre sua Bíblia, irmão, parece que Deus acabou de mandar uma mensagem, tipo, para o seu telefone, olha, é isso que você está passando aqui, mas é essa a minha resposta. Foi uma coisa que foi escrita faz quase 2000 anos atrás. Mas você hoje presencia, sente essa palavra viva, penetrando, ardendo no seu coração. E é o que nós podemos ver, não simplesmente com os versos, quando Deus fala, eu te amo, eu vou dar coragem, vou dar força para você, senão também as recomendações de vida, também o estilo que se prega ali, também o conjunto doutrinal que está ali escrito, foi escrito não simplesmente para o povo que estava lá naquele tempo, que recebeu aquela mensagem, senão que também está tocando individualmente e intimamente a sua vida e o seu coração hoje. E é por isso que muitas pessoas falam ali, pastor, como é isso que Deus pode me tocar? Bom, deixa eu dizer para você, querido irmão, a Bíblia é o único livro que quando você vai estudá-lo, você senta do lado do autor. Daquela mente que gerou todo esse conhecimento, você senta do lado, você ora, pede a Deus, pede a sabedoria do Espírito Santo, ele desce e fala para você, mostra para você e ensina tudo isso aí. E é maravilhoso ver que desde o tempo antigo até hoje, a palavra de Deus permanece eternamente, para sempre será e sempre continuará sendo útil para nós. Extraordinário. Nós temos uma quantidade de pessoas ali no Facebook, né? Se você quiser deixar ali o seu recado, você fica à vontade para deixar. Aqui no Zoom também, no nosso grupo mais próximo. Mas nós já estamos indo já para o finalmente mesmo, já vamos, como diz, amarrar aqui a boca do sapo. Pastor Rafael, diante de tudo que nós vimos aqui, é claro que o intuito aqui não é um estudo tão aprofundado, né? Até porque não temos tempo, é vasto o assunto. Na verdade, a gente só gostaria de posicionar você em relação à palavra de Deus como a palavra que traz esperança. E esta palavra que traz esperança, que traz benefícios, como nós vimos, que está em vigor, que não é ultrapassada. O que Deus deseja, então, para nós, pastor, diante de tudo isso? O desejo de Deus para nós praticamente é o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, né? Enganando-se a vós mesmos, porque nós nos tornaremos abençoados. Ele diz o seguinte,
bem-aventurados sois quando nos tornamos praticantes e não somente ouvintes. Às vezes, eu sei que é muito interessante, é bonito ouvir assim, bons sermões, mensagens bíblicas, falando de homens que venceram, de que Deus pode mudar a história da nossa vida, nos dar esperança, mudar a nossa situação de saúde, mudar a nossa situação, nossos grupos que são nossos amigos são aí do grupo Hope, da parte de financeira, que Deus pode ajudar a gente na educação de filhos, no aspecto físico e tudo mais. Mas não é somente ouvir, mas nos tornar praticantes. Deus lá diz que nós seremos abençoados, nós seremos felizes. A expressão bem-aventurado significa feliz quando nós começarmos a praticar, não somente ouvir. E eu tenho plena certeza que o que Deus deseja de cada leitor é que nós nos tornemos praticantes, não somente ouvintes, porque nós seremos grandemente abençoados, pastor Wagner. Amém. Para a gente encerrar aqui, pastores, de maneira rápida, eu gostaria que vocês dessem assim, um testemunho prático. Eu sei que vocês são evangelistas, né? Pregadores da palavra de Deus, e estão acostumados em ver a transformação que esse livro maravilhoso causa na vida das pessoas. Isso vocês presenciam, nós presenciamos diariamente, todos os anos, várias pessoas que eram de uma forma, começou a estudar a Bíblia, e nós vemos o desenvolvimento dessas pessoas. Na mente de vocês vem alguma pessoa, alguma história assim que vocês gostariam de compartilhar conosco? Eu lembro da história de um rapaz ali no interior do Amazonas, em Parintins. Ele era alguém assim, que estava passando por um momento de muita aflição, de muita angústia. E lá no ano de 2017, eu estive ali, naquela região de Parintins. E um jovem assim, muito bem financeiramente próspero, muito conhecido. E um dia, não numa casualidade, não por coincidência, mas pela providência de Deus, eu acabei tendo esse encontro com ele. E a gente conversou, estudamos a palavra de Deus, e nos meus últimos 20 dias que eu passei em Parintins, no ano de 2017, foi estudando a palavra de Deus com ele. E hoje, quando eu entro, mando uma mensagem, vejo pelo Facebook, e ele está ali como um grande pregador do evangelho, ajudando na construção de igreja, ajudando famílias carentes. Um jovem de, acho que hoje deve ter uns 28 anos, né, porque ele tinha 26 anos, teve uma vida transformada. Ele não apenas se tornou um ouvinte, mas um praticante das orientações de Deus na vida dele. Hoje, ele é um grande homem, teve a vida transformada, abandonou uma vida assim muito, como ele mesmo dizia, degenerada, afastada de Deus. É um homem fiel à sua esposa, um homem fiel a Deus em todos os aspectos. Então, não vejo somente na vida dele, mas como também na minha vida de outras dezenas de milhares de pessoas que são transformadas por Deus aí, pastor. Muito bem, amém. E o pastor Vitor? Bom, pastor, assim, a gente poderia passar a noite toda falando aqui de formas como Deus tocou o coração de pessoas, mas eu quero contar uma coisa que aconteceu faz uns dias atrás, né? Uma resposta maravilhosa, encheu meu coração de alegria. No ano 2018, eu e minha esposa fomos de missionários para a Colômbia, e nós ficamos ali na fronteira Colômbia-Venezuela, e nós estávamos trabalhando lá naquele lugar, um lugar muito carente, muito humilde, um lugar onde moram os guerrilheiros, os contrabandistas, bom, um monte de pessoas. Toda uma história, essa experiência. Mas se eu posso tirar uma coisa bem importante dali, é a vida de um jovem. Ele tinha aproximadamente uns 19 anos, o seu nome é Davi. Davi era um jovem, era um jovem bem interessante. Ele, desde criança, ele teve muitos problemas, ele foi fruto de um relacionamento, e quando sua mãe conheceu outro homem, se casou, teve sua família, eles se esqueceram totalmente do jovem Davi. Ele teve que deixar a sua casa, ele conseguiu por lá uma casa bem humilde onde ele viver. E eu lembro que, assim, quando nós chegamos lá a conhecer ele, ele nos convidou a almoçar. Ele disse: olha, eu vou fazer um almoço para vocês. A gente foi lá, e ele era uma pessoa que ele trabalhava pegando lixo na rua,
assim, todo mundo falava mal dele, ninguém gostava dele, todo mundo utilizava assim de piada para brincar com ele, e ele abriu seu coração, chorou comigo, a gente chorou junto. E a vida dele era dessa forma, ele pegava todos os dias, pegava seu cavalo, ia com uma carroça lá e passava de casa em casa pegando lixo de cada uma das pessoas. Eu falava para ele: Davi, o que você quer da vida? Ele diz: olha, eu quero primeiramente me aproximar mais de Deus, eu quero conhecer a Deus, conhecer da sua palavra, verdadeiramente eu quero ser um médico. Quero ser um médico missionário, só que ninguém dá valor para mim, ninguém dá um centavo por mim, ele falava. Aí, numa reunião que nós tivemos, eu leio para ele 1 de Samuel, capítulo 2, verso número 8, que diz: o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. E em espanhol, esse verso fala: levanta ele do lixeiro, tira ele do lixeiro e o faz sentar ali na mesa junto com os príncipes. Nós oramos com ele, trabalhamos todos esses 2 meses com ele de uma forma maravilhosa e nós tivemos que ir no final das contas. Nós passamos um bom tempo sem saber nada dele, até que ele, nesses dias, eu acho que faz 2 dias atrás, ele me escreve: pastor, eu quero agradecer para você, porque esse verso que você leu da Bíblia foi, número 1, a porta de entrada para eu me aprofundar num estudo total da Bíblia e para mudar minha vida. Hoje eu estou aqui na faculdade para estudar medicina, estou aqui me capacitando para isso. De uma forma bem complicada, ninguém acreditava, não tinha o dinheiro, mas conseguiu, Deus abriu todas as portas para ele, e ele me disse: olha, eu nunca vou esquecer dessas palavras. Deus levanta o pobre do lixeiro para fazê-lo sentar junto com os príncipes. Estou aqui, estudando para a honra e glória de Deus. Eu vou ser um médico missionário para ajudar as pessoas a conhecer Jesus também. Amém, amém. Deus seja louvado. E nós chegamos no final desse estudo e precisamos fazer um apelo a você. O nosso tema aqui é onde buscar a esperança, ou verdades que trazem esperança para a nossa vida. Eu creio que todas as crises que nós poderíamos mencionar aqui, a maior de todas é a falta de esperança. Porque se falta dinheiro, mas se a pessoa tem esperança, ela não desiste, né? Se está com dificuldades, enfermidades, problemas de saúde física, ok, perdeu a saúde, mas não perdeu a esperança, ainda podemos buscar. Eu lembro que quando a minha mãe passou pela fase do câncer, do tratamento, lá no Hospital do Coração de Franca, quem sabe alguém de lá esteja assistindo essa live, trataram muito bem a ela, cuidaram muito bem. E eu lembro que o médico falou o seguinte: olha, nesse momento você precisa ter esperança, porque aqueles que têm esperança reagem de uma maneira diferente ao tratamento. Você percebe que nós precisamos buscar a fonte da esperança, e a proposta de hoje é que você busque esperança na palavra de Deus e tenha a sua vida transformada pela palavra de Deus. E quem sabe um dia estaremos contando a sua história aqui, ou você mesmo contando a sua história para outras pessoas. Que Deus te abençoe. E eu faço esse apelo a você. Você não gostaria de buscar na palavra de Deus, dedicar mais tempo à palavra de Deus para encher o seu coração de esperança? Não se esqueça, como foi dito, que quando você está estudando a Bíblia, você está junto com o autor desta palavra poderosa, o próprio Deus, através do Espírito Santo. Quantos gostariam de fazer um propósito, de dedicar pelo menos 10 minutinhos, 5 minutinhos para estudar a Bíblia? Se você puder mais, amém. Mas se não, pelo menos 10 minutinhos. Você vai ver que esta dosagem vai trazer muitos benefícios para você. Se você aceita, feche os seus olhos e nós iremos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer
pelo estudo que tivemos nesta noite, onde vimos uma verdade absoluta, profunda, e somente aqueles que a experimentam sabem destes benefícios. O estudo da tua palavra, a esperança por meio da Bíblia. Nos ajude a buscá-la diariamente. Nos ajude a dedicar um tempo na nossa agenda para estar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado você que está assistindo esse vídeo. E amanhã nós voltaremos com mais um tema que traz esperança. Que Deus te abençoe e até lá. Boa noite a todos.